Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 363. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos nós estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês mais alguns capítulos de Apocalipse, dos capítulos 6 ao 11. Nós estamos já no finalzinho da nossa jornada bíblica. Daqui 2 dias nós vamos concluir toda a leitura bíblica. Eu não sei para você, mas para mim é um motivo de grande alegria. E no dia 19 de janeiro vamos começar novamente a ler a palavra de Deus. Bom, antes de nós iniciarmos a leitura de hoje, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por mais um dia de vida. Obrigada por ser o nosso Deus, o nosso Senhor. Obrigada por ser um Deus tão bondoso, tão misericordioso, cheio de graça, cheio de amor por nós e nos dando essa oportunidade de te conhecer mais através da leitura bíblica. Obrigada por essa jornada maravilhosa, Pai, onde podemos te conhecer mais. Que o Senhor continue nos fortalecendo, nos ajudando, nos dando disciplina, foco para te conhecer mais e mais através da leitura da tua palavra. Que o teu Espírito Santo esteja revelando a tua vontade para nós na leitura de hoje, nos abrindo os olhos espirituais, nos dando compreensão e sabedoria. Tudo entrego nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 6. Os selos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com a voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveria ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Apocalipse capítulo 7. 144 mil selados. Depois disso vi 4 anjos em pé
nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos, a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos quais foram selados, 144.000, de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim 12.000. A grande multidão com vestes brancas. Depois disso, olhei diante de mim, estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu os sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Apocalipse capítulo 8. O 7º selo e o incensário de ouro. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus há cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. As trombetas. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3
outros anjos. Apocalipse capítulo 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada à chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro aí passou, 2 outros ais ainda virão. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam de suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Apocalipse capítulo 10. O anjo e o livro. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol e as suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão, colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz dos céus que disse: sele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo o que nele há, dizendo: não haverá mais demora, mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi.
Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Apocalipse capítulo 11. As duas testemunhas. Deram-me um caniço semelhante a uma vara de medir e me disseram: vá e meça o templo de Deus e o altar e conte os adoradores que lá estiverem. Exclua, porém, o pátio exterior, não o meça, pois ele foi dado aos gentios. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca dele sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Estes homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue e ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Quando eles estiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará. Irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas haviam atormentado os que habitam na terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus, e eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Naquela mesma hora, houve um forte terremoto e 1/10 da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus dos céus. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. A 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. O capítulo 6 de Apocalipse inicia o desdobramento dos eventos contidos no livro selado que está nas mãos do Cordeiro. Até aqui vimos Jesus glorificado entre as igrejas, o trono de Deus no céu e a entronização do Cordeiro como o único digno de abrir o livro. Agora, com o abrir dos selos, inicia-se a revelação dos juízos que se abaterão sobre a terra. Os 7 selos não revelam uma ordem cronológica de eventos, mas sim uma perspectiva global do período entre a ascensão e o retorno de Cristo. Os selos mostram o avanço do Evangelho, as guerras, fomes, as perseguições, o sofrimento dos mártires e, por fim, o juízo final. Apocalipse 6 nos ajuda a entender como Deus conduz a história mesmo diante das catástrofes. Ao contrário do que parece, o caos não é soberano. O Cordeiro é quem abre os selos. A história está em suas mãos. O conteúdo desse capítulo já está em cumprimento. As guerras, as perseguições, as fomes e mortes atravessam os séculos.
A igreja nunca viveu um tempo de tranquilidade mundial. A história mostra que essas realidades são permanentes enquanto Cristo não volta. Como disse Jesus, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas ainda não é o fim. O que vemos aqui são ecos do sermão profético. Apocalipse 6 está em harmonia com Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esse selo se cumpre de forma progressiva e crescente. Eles não descrevem um evento futuro único, mas a era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O capítulo 7 de Apocalipse é um interlúdio entre o sexto e o sétimo selo. Após a pergunta angustiada feita em Apocalipse 6:17, que nos diz: pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? João é levado a uma nova visão. Aqui o foco sai dos ímpios e se volta para os santos. Se o capítulo anterior termina com terror, este traz consolo. O que está em jogo não é o juízo que se aproxima, mas a proteção de Deus sobre o seu povo. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João durante o exílio na ilha de Patmos, por volta do ano de 95 d.C., sob o domínio do imperador Domiciano. O cenário era de perseguição severa à igreja. João escreve a cristãos que sofriam por sua fé e precisava lhes mostrar que Deus continuava no controle, mesmo diante das ameaças do império. Esse capítulo é uma resposta direta à pergunta feita no final do capítulo 6. Ele afirma que, enquanto os ímpios se desesperam diante da ira do Cordeiro, os santos permanecem de pé diante do trono, selados e protegidos. O capítulo 7 responde à grande pergunta da humanidade: quem poderá permanecer diante da ira de Deus? A resposta é clara: os que pertencem a Ele. Aqueles que foram selados, lavados e chamados. Eles permanecem em pé diante do trono, não por força, mas por graça. Esse texto nos faz olhar para o céu com esperança. A tribulação não é o fim. A dor não será eterna. O Cordeiro venceu e nós com ele também venceremos. Apocalipse capítulo 8 marca o início de uma nova sequência de juízos, a abertura do sétimo selo, que parecia ser o clímax do capítulo anterior. Não traz imediatamente imagens catastróficas, mas um silêncio profundo, um silêncio de meia hora no céu. Isso por si só já é espantoso. No capítulo 7, vimos uma pausa para consolar os fiéis. Agora João mostra uma pausa para anunciar o juízo. Esse silêncio representa reverência, expectativa e, sobretudo, a resposta de Deus às orações dos santos. Quando ele abriu o sétimo selo, houve silêncio nos céus, cerca de meia hora. O sétimo selo é a continuação do sexto. Ambos retratam o julgamento dos ímpios. Para ele, o silêncio não é vazio, mas uma preparação solene para os eventos que se seguem. O céu inteiro para, o louvor cessa, as miríades de anjos emudecem. Deus está prestes a agir. É o silêncio da terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir. É como se o universo segurasse a respiração, esperando pelo juízo de Deus. Esse detalhe nos confronta, porque muitas vezes interpretamos o silêncio de Deus como ausência, quando na verdade ele é apenas o intervalo entre a oração e a resposta. E às vezes a resposta é juízo. Este capítulo é solene. O silêncio que o inicia prepara o palco para o som das trombetas. A oração se transforma em juízo. A terra geme sob flagelos. Mas tudo isso acontece sob o olhar atento e justo de Deus. As trombetas não são o fim, são avisos. Deus ainda fala, ainda chama, ainda adverte. E se há juízo é porque houve muitas chances de arrependimento antes. Que a nossa resposta seja diferente da dos ímpios. Que diante das trombetas nós oremos mais, vigiemos mais e proclamemos com mais urgência o Evangelho. Apocalipse capítulo 9 continua a narrativa iniciada no capítulo anterior, quando as primeiras 4 trombetas são tocadas e juízos atingem a natureza. Agora, com a 5ª e 6ª trombeta, o cenário se intensifica. O ataque não é mais contra o meio ambiente, mas contra o próprio ser humano. O texto se torna ainda mais sombrio, revelando que há realidades espirituais invisíveis que também participam do juízo divino. João escreve para igrejas do primeiro século que enfrentavam perseguições sob o Império Romano.
e tentações de acomodação espiritual. Sua mensagem é clara: o juízo de Deus é inevitável e ele vem com um propósito: despertar, sacudir, chamar ao arrependimento. As trombetas são juízos temporários com o objetivo de despertar os homens para a realidade espiritual e levá-los ao arrependimento. Essas calamidades refletem o agir do mal na história, que será plenamente derrotado por Cristo no fim. Ler esse capítulo é como ter o véu da realidade puxado por um instante. O que vemos é assustador, mas é também necessário. Deus está nos alertando. Esse capítulo é uma visão dramática do juízo de Deus, um juízo que vem não apenas pela força da natureza, mas pelo avanço do mal espiritual. Ele nos lembra que há realidades além do que os olhos enxergam e que o pecado não é apenas uma escolha moral, é uma aliança com a escuridão. Mas esse capítulo também carrega uma esperança silenciosa. Os selados não são tocados, o altar ainda fala e Deus ainda espera. Como em Apocalipse 21, haverá um dia sem lágrimas e sem morte. Mas antes disso, precisamos ouvir o som das trombetas, não com medo, mas com reverência. Apocalipse 10 é um capítulo de transição, um interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta. Após os juízos severos descritos em Apocalipse 9, somos levados a uma cena celestial de profunda solenidade e significado. Um anjo poderoso aparece, trazendo um livrinho aberto. João é convidado a comê-lo. Ele é doce como o mel, mas amargo no estômago. A cena é simbólica, mas profundamente prática. Revela a missão do profeta e da igreja no mundo que caminha para o fim. Assim como entre o sexto e o sétimo selo houve uma pausa para consolo da igreja, entre a sexta e a sétima trombeta temos nova pausa. O propósito é reafirmar o chamado profético da igreja em meio ao juízo. Esse interlúdio não é descanso, mas chamado. A visão do anjo e do pequeno rolo afirma que a igreja ainda tem uma missão: pregar ao mundo inteiro. A igreja não deve ser apenas uma espectadora do juízo. Ela é a protagonista no anúncio da verdade. O pequeno rolo é entregue ao povo de Deus. Somos chamados a comer e anunciar. A missão não terminou. O trabalho da igreja continua. Este evangelho precisa ser pregado ao mundo inteiro com rapidez, porque o juízo já se aproxima e não tardará. Em outras palavras, esse capítulo é um chamado à urgência, fidelidade e coragem. E Apocalipse capítulo 11 é uma das passagens mais simbólicas e complexas do livro. Ele apresenta a missão da igreja no mundo, sua proteção espiritual, seu testemunho fiel diante da hostilidade e, finalmente, a proclamação da vitória do reino de Deus. Essa visão é parte do interlúdio entre a sexta e a sétima trombeta e continua o desenvolvimento iniciado em Apocalipse 10, onde João come o livrinho e é chamado a profetizar. O Apocalipse foi escrito por João no final do primeiro século, durante o exílio na ilha de Patmos, sob a perseguição do Império Romano. A igreja vivia entre a fé e o medo, sob a pressão de um sistema hostil à mensagem de Cristo. Esse capítulo surge como parte de uma revelação mais ampla sobre o juízo de Deus e o cuidado com o seu povo. Nesse cenário, João recebe uma nova visão. Ele é chamado a medir o templo, o altar e os adoradores, ação que simboliza proteção espiritual. O templo medido representa a igreja verdadeira, protegida por Deus, enquanto o átrio exterior representa os que estão apenas na aparência da fé. Esse capítulo não fala de um templo literal, mas de uma realidade espiritual, a igreja como local de verdadeira adoração. Ou seja, João usa símbolos do Antigo Testamento para revelar verdades da Nova Aliança. A menção aos 42 meses, 1260 dias e 3 dias e meio, todos os períodos simbólicos, reforça que a narrativa é apocalíptica, não cronológica. Esses números apontam para um tempo de testemunho, perseguição e sofrimento, mas também de fidelidade e vitória. O testemunho, sofrimento e vitória da igreja se repetem ao longo da história, mas o texto aponta também para um clímax escatológico. A vitória do reino é progressiva, mas a sua manifestação plena acontecerá na volta gloriosa de Cristo. O Apocalipse mostra a batalha entre o bem e o mal em ciclos, cada um revelando ângulos diferentes da mesma realidade.
Portanto, vivemos parte dessa profecia, mas ainda esperamos seu cumprimento final. Deus, ele protege espiritualmente seu povo, mesmo em meio à perseguição. A igreja, ela tem uma missão profética, mesmo quando não é compreendida. A vitória do mal é temporária, a ressurreição é certa. A fidelidade vale mais do que o sucesso aparente. A palavra de Deus é a nossa força para testemunhar, mesmo sob ameaça. A glória final pertence a Cristo. Não importa o que pareça agora. É tempo de permanecer fiel, pois o juízo se aproxima. Amém? Essas foram algumas lições espirituais referentes a este capítulo, mas para você se aprofundar no livro de Apocalipse como estudo para entender todas as imagens simbólicas, com detalhes, entender todas as visões de João, com certeza você deve ter algum professor na sua igreja, ou eu também indico os ensinamentos do pastor Hernandes Dias Lopes, que tem um estudo muito, muito bom e completo sobre o livro de Apocalipse. Não tem como a gente colocar tudo aqui, porque senão o áudio vai ficar de 3 horas, mas eu indico essas referências para você. Primeiramente, o líder da sua igreja, que com certeza deve ter um estudo sobre o livro de Apocalipse, e uma segunda opção, o pastor Hernandes Dias Lopes. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo áudio. Tchau, tchau.